Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Confessa e Podcast. E no vídeo de hoje a gente vai debater uma polêmicazinha aí que surgiu na internet, essa grande euforia que nós brasileiros ficamos com esse anunciado que a Disney fez, que supostamente seria uma nova princesa brasileira, que seria datada, né? A família dela seria dotada de poderes e ela não. E muito se especulou quanto a isso, principalmente rumores na internet dizendo tudo que iria acontecer, todas as coisas que a Disney estava pesquisando no Brasil, mas eis que nem tudo foi exatamente como nós brasileiros nos esperávamos. Então, se você quer acompanhar toda essa polêmica que envolve essa suposta princesa brasileira da Disney, acompanhe esse vídeo até o final porque ele tá demais. Para nossa alegria, a Disney anunciou recentemente, há mais ou menos um mês aí, que ele estaria trabalhando num novo filme, na produção de um novo filme com uma nova princesa, e todos os rumores indicariam que essa princesa ela seria brasileira. Basicamente, as informações que nós tínhamos até aquele exato momento era que essa princesa ela seria uma princesa brasileira e a sua família seria dotada de poderes e ela não. E eis daí o conflito da princesa. Nós brasileiros aqui já ficamos na expectativa, né? E muito se levantou sobre questões, né? Estereótipos geralmente que nós estamos acostumados a ver em filmes americanos quando se trata de falar sobre o Brasil, de falar sobre essas questões, sobre a nossa cultura em si. Geralmente a gente tem aqueles estereótipos do Rio de Janeiro, do samba, do carnaval, do futebol, e a gente que é brasileiro sabe que o Brasil é muito maior do que tudo isso. Então essa suposta princesa brasileira, tudo estaria indicando que os produtores, os roteiristas, eles iriam vir ao Brasil. Até o que se sabia no momento é que essa história iria se passar não no Rio de Janeiro, mas em São Paulo. Geralmente eles iam pegar ali um bairro da região de São Paulo, do centro de São Paulo, para produzir essa história. E muito se levantou, muito se questionou aqui no Brasil se essa história ela cairia nos estereótipos que nós estamos acostumados a ver ou não. Mas eis que a nossa surpresa não tardou em chegar, porque pouco tempo, mais ou menos uma semana, que as revelações vieram à tona que a princesa não vai ser mais brasileira, e sim colombiana. Pois é, meus amigos, infelizmente não é dessa vez que nós brasileiros vamos ter a nossa princesa, pelo menos não dentro desse universo da Disney, já que está confirmadíssimo que essa nova princesa ela vai ser colombiana. Lá no início, quando a Disney anunciou esse novo projeto, muito estava se questionando e tudo que se sabia até o momento é que a Disney queria investir mais nessa questão da América Latina, dessa cultura latino-americana. Por isso, a sua nova princesa ela seria latina, só que não se sabia ainda como que seria produzido ou que país seria abordado, não se tinha muitos detalhes sobre isso. Por isso que um dos maiores concorrentes, né, as maiores apostas para isso, estava entre o Brasil e a Argentina. A Colômbia, geralmente, as pessoas nem estavam botando muita fé nela. E o que se sabia até o momento é que o Brasil teria desbancado a Argentina, supostamente teria desbancado nessa disputa de onde a princesa latino-americana teria sua história contada, e todos estavam apostando que essa história iria ocorrer no Brasil. Entretanto, recentemente a notícia veio confirmada que essa história ela vai se passar na Colômbia, mas isso foi uma questão muito importante, principalmente para mim como consumidor desse conteúdo da Disney, que me fez questionar sobre os estereótipos que os americanos, que as pessoas lá fora têm do Brasil quando vai abordar algum personagem ou vai contar alguma história que se passa aqui no Brasil. Não é de hoje que o Brasil ele é palco e ele serve de cenário para várias produções, né? Principalmente produções americanas. Isso aconteceu muito, esse grande boom, né, do Brasil dentro desses filmes americanos aconteceu basicamente depois dos anos 2000, mais precisamente ali depois de 2010 para cá. A gente tem tido cada vez mais produções que vêm aqui para o Brasil, que vêm explorar essa questão, só que, entretanto, a gente sempre tem aquela coisa muito estereotipada, muito do carnaval do Rio de Janeiro, do samba, do futebol, que é estereótipos do Brasil que já estão bem batidos, tanto lá fora quanto aqui pra gente. A gente aqui no Brasil não se dá conta que isso
que é um tema batido porque faz parte da nossa cultura. Então nós, como brasileiros, já estamos acostumados em fevereiro ter carnaval, em ter o nosso futebol, em Copa do Mundo. Então isso faz parte da nossa cultura. E nós, como ninguém, como bons brasileiros, não é mesmo, sabemos como abordar essa questão. Entretanto, quando essa cultura vai lá para fora, geralmente ela ganha outra roupagem, outras coisas, outros estereótipos e se transforma numa coisa que nem se parece com a cultura brasileira. Essa questão de estereótipos, talvez dentro desse universo, o filme que mais chame a atenção é o filme Turistas, que foi um filme que fez uma tremenda avacalhada com o Brasil. Para você que ainda não conhece o filme conta a história de turistas que vêm até o Brasil e aqui eles são sequestrados e têm os seus órgãos arrancados para serem traficados. Eu acho que Turistas ali tem um mote super bacana, tem essa questão da viagem, né, que foi muito bem explorada no Albergue, que é basicamente esse mesmo mote, né, são turistas que foram para a Europa conhecer países, né, afastados, países diferentes, mas pessoas, né, compravam essas pessoas para torturar, para fazer o que elas bem entendessem. Então o Eli Roth ele soube explorar muito bem essa ideia dentro do Albergue, só que infelizmente Turistas é uma caca de filme, é um filme horrível, os estereótipos que a gente vê no filme assim, eles são gritantes, eles são absurdos, e isso gerou uma enxurrada de críticas. O filme ele, aqui no Brasil, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, o filme foi muito mal de bilheteria. As críticas aqui comeram o filme vivo assim, só que eu, como bom consumidor de filmes, ainda dei uma oportunidade, fui lá na época ainda, fui numa locadora, aluguei o filme. Nossa, como é velho isso, né, velho? É muito velho Turistas, né? Bom, mas voltando ao assunto aqui, aluguei o filme, dei uma oportunidade, assisti e, cara, é horrendo. Se você não assistiu ainda e quer e surgiu essa curiosidade, assista ao filme. Porque assim, o filme ele não tem um suspense, tem vários estereótipos ali que você não sabe se aquilo é o Brasil, se aquilo é uma selva, se aquilo é uma tribo de índios, canibais, enfim, você não sabe a que o filme quer, velho. Infelizmente o filme deixa muito a desejar e ele talvez dentro desse universo de estereótipos seja o filme que pior representa o Brasil. Tudo isso a gente pode afirmar para vocês que graças ao meu bom Deus, essa questão de estereótipos ela tem sido cada vez mais discutida e trabalhada de forma diferente. Geralmente a gente tem algumas produções dentro da Netflix, principalmente seriados, que usam o Brasil como cenário, que usam São Paulo como cenário e o Rio de Janeiro. E essas produções eles sabem abordar muito bem essas questões de cenário, de cultura, eles respeitam muito. Ou seja, nós como um país de dimensão continental não estamos mais restritos, pelo menos dentro dessas produções, ao futebol, ao carnaval ou ao Rio de Janeiro. E geralmente quando nós temos esse mote dentro dos filmes como futebol, carnaval e Rio de Janeiro, essas novas produções eles têm tratado esses filmes com muito mais carinho, com muito mais respeito. A gente tem um filme do Jason Statham agora, que o início do filme ele acontece no Brasil, que é muito bem feito. Tem uma série também do Keanu Reeves e da Bruna Marquezine, um seriado que vai estrear logo menos dentro da Netflix, a gente vai até fazer um vídeo aqui no canal, que aborda essas questões, né, que o seriado tem o Brasil como plano de fundo, mais precisamente tem a cidade de São Paulo, e as primeiras fotos que a gente viu assim, cara, são fotos muito bacanas. As notícias que estão saindo são que a produção eles têm um total respeito para tentar capturar cada vez mais fielmente essa cultura de São Paulo, da vida noturna de São Paulo. Para quem é aqui em São Paulo, né, a gente tem uma vida noturna muito viva, né, muito fugaz e tudo mais. E os seriados eles estão cada vez mais preocupados em retratar isso mais fielmente. Ou seja, mais alguns anos aí, se Deus quiser, a gente não vai ter mais esses estereótipos, né? Mais essas questões debatidas tão mal feitas em filmes e produções estrangeiras. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você acompanhou ele até o final, eu vou pedir pra vocês, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, que isso é muito importante pra gente. Ativa o sininho para você receber as notificações e deixe embaixo aqui nos comentários o que você acha de toda essa polêmica dos estereótipos do Brasil em produções estrangeiras. Se você se surpreendeu com a princesa que era brasileira e agora é colombiana, qual a sua expectativa para esse filme da Disney? Deixa tudo aqui embaixo nos comentários que a gente vai responder todos vocês, ou pelo menos todo mundo que for possível. E a gente vai discutir esse assunto até o próximo vídeo, pessoal. E eu vou ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, manda aqui pra gente que a gente resolve isso. Até mais!